Esta semana, o Brasil ficou estarrecido com as denúncias de assédio sexual envolvendo Pedro Guimarães, pessoa muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal. As denúncias de assédio sexual foram feitas por vítimas que relataram toques em partes íntimas sem consentimento por parte de Guimarães, além de falas, abordagens e convites inconvenientes e desrespeitosos. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Raquel Weber, que é diretora de Políticas Sociais da FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Boa noite, Raquel Weber. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Boa noite. Prazer é meu. Raquel, esta semana o Brasil ficou em choque, estarrecido com essas denúncias de assédio sexual, porque a gente ouve muitas questões de relato de mulheres sendo vítimas de assédio sexual, de violência, mas o que chocou mais ainda é que veio de onde jamais poderia acontecer, de um presidente do maior banco estatal do Brasil. Como é que vocês, funcionários da Caixa, estão reagindo a tudo isso, Raquel? Realmente, esse aspecto de vir cara que tem esse cargo, né, tão importante, indicado pelo presidente da República, nos deixa assim ainda mais irritados. É claro que a gente, como sindicalistas e representantes, a gente sempre, na nossa história, a gente passa, né, convivendo com denúncias de assédio moral, sexual, mas nunca a gente tinha visto isso acontecer assim na alta cúpula do banco. E com certeza isso nos deixa muito indignados. E também o sentimento de alívio, assim, de muita alegria por essas mulheres terem tido a coragem de denunciar, finalmente, né, esse assunto todo ter vindo à tona. Raquel, na verdade, houve a primeira denúncia e logo após isso se sucederam diversas outras denúncias, né? Inclusive saiu agora recentemente, na quinta para sexta-feira, um áudio dele falando assim de forma bastante ostensiva, bastante bruta, com palavras de baixo calão, demonstrando ali uma postura até de assédio moral também. Saíram também ações, denúncias sobre assédio moral nesse sentido. E tudo isso, assim, como a FENAI tem corroborado com as vítimas, como tem sido essa relação de vocês com essas pessoas que estão denunciando, como você bem disse, tiveram coragem e o caso vai se multiplicando, né? Não é um caso isolado, não foi apenas uma vítima, né? Foram diversas as vítimas. Sim, é como se tivesse aberto a caixa de Pandora, assim, de uma história que a gente tinha isso, sabe? Onde a fumaça pode haver fogo. Muitos relatos a gente ouvia, mas nada assim concreto. Nós recebemos uma denúncia oficial, mas a gente não se surpreende quando a gente fica sabendo que estava acontecendo esse tipo de coisa. Acho que a gravidade e a quantidade de pessoas afetadas, sim, surpreende. E eu acredito que agora muitas pessoas, vendo a repercussão que teve, vão ter coragem de estar, né, contando mais situações que passaram com ele e com eles, talvez, né? Porque pode ser que seja para além até do presidente, né? E a nossa preocupação é duas, assim, principalmente acolher, né, as vítimas que fizeram a denúncia, proteger, buscar um mecanismo onde elas não passam por nenhuma perseguição, não sejam prejudicadas de nenhuma forma, e tenha também toda a assistência jurídica, psicológica, né? Então isso, todas as entidades representativas estão abertas, e a FENAI com certeza para receber tudo o que for necessário para acolher essas vítimas que denunciaram. E também uma preocupação muito grande para que a gente não misture a história da Caixa com essa história, com essa situação, porque a Caixa tem aí 161 anos, né, e tivemos muitas vezes ótimas gestões, buscando realmente, né, desenvolver e trabalhar em prol do papel da Caixa, né, que é alimentar a sociedade de subsídios e mecanismos de desenvolvimento. Então essa história a gente busca agora também separar da história da Caixa, mostrar que é uma gestão específica que permitiu com que isso acontecesse e que não é a empresa inteira, né, cuidando para que essa história triste não manche, né, a história da empresa inteira. Mas o principal é o acolhimento mesmo hoje
das vítimas, né? E quantas mais vão surgindo, porque as pessoas vão se encorajando e a gente vê a cada momento surgindo novos relatos. Agora, Raquel, tem dados da Controladoria Geral da União, da CGU, que mostram que o número de denúncias de assédio sexual dispara desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. E neste caso especificamente, envolvendo uma pessoa muito próxima do presidente, o presidente da Caixa Econômica Federal, o maior banco estatal do Brasil especificamente, você não vê um posicionamento efetivo por conta do presidente da República mediante essas denúncias graves que têm que ser apuradas, a extremidade que são, da forma como são feitas, meio que tratando com naturalidade tudo o que vem acontecendo, né? Vocês estão em cima disso, como é que está essa questão? Como que a FENAI vai agir no sentido de procurar Ministério Público Federal, Ministério Público de Brasília, enfim, a questão de ouvir tudo isso e ter esses canais de denúncias, Raquel? Sim, a gente está percebendo que não há nenhuma movimentação, né, do presidente da República e de nenhuma representação das pessoas que foram responsáveis pela nomeação dele, inclusive. Mas, de nossa parte, a gente está buscando, primeiro, que realmente essas investigações sejam feitas de forma mais séria e mais célere possível, para que não apenas seja afastado do cargo, mas que sim tenha julgamento e consequência, né, a partir daquilo que for comprovado. E a gente está conversando com parlamentares também que têm tido uma postura sempre de buscar essas informações e ver de que forma a gente consegue fazer com que essas denúncias sejam levadas a sério, que esse momento não passe e simplesmente a gente siga o baile como se nada tivesse acontecido. Nós temos também a nossa representante no Conselho de Administração, né, que foi eleita pelos empregados, a Rita Serrano. Ela também já tem medidas, né, dentro do nosso Conselho de Administração, e a FENAI já está também vendo medidas para que a gente consiga fazer com que haja substituição do presidente, ok, mas que essa nova gestão tenha toda uma segurança para que casos assim, quando ocorram, eles tenham caminhos fáceis para denunciar e para serem descobertos e para serem mapeados e julgados, né? Que então, a partir disso, a gente consiga ter mecanismos muito mais ágeis para coibir qualquer tipo de assédio, né, sexual e moral, que a gente melhore bastante a relação em relação a esses temas dentro da Caixa Federal, né? Uhum. E, Raquel, no dia que saiu a denúncia no Portal Metrópolis, houve um evento do Ano Safra e que o agora ex-presidente participou. Ele fez questão de levar a família, levar a esposa e falar que a vida dele é pautada pela ética, né? No seu discurso ali, falando de outros assuntos, trouxe à tona uma questão da vida particular dele, tentando ali, digamos, tentar minimizar ou desqualificar essas denúncias. Algo que acontece sempre quando uma pessoa é colocada nessa situação, a primeira coisa que ela tenta fazer é desqualificar a fala dessas pessoas que denunciam, inclusive, nesse caso, mulheres, né? E há indícios, mas não há provas, de que ele foi demitido também do Banco Santander, que ele era trabalhador anteriormente, fazia parte do conglomerado ali, e que também tinha relação com assédio moral, com assédio sexual, nada comprovado, mas há indícios, há relatos disso. Que tipo de ética e moral é essa do Pedro Guimarães? É uma ótima pergunta. A gente fica até entendendo como que se encaixa no cenário em que ele digamos assim, aceito, né? Por onde que vem essa indicação e da onde que surgiu esse nome, né? Porque é muito parecido com muitas coisas que a gente ouve falar do atual governo do Brasil, né? Mesmo nesse dia que a gente estava discutindo a questão do Pedro Guimarães, a gente via que os jornais estavam relatando situações do Pedro Guimarães, situações do próprio presidente da República em relação a descaso e assim, a questão de gênero e tal. Então a gente está sabendo que infelizmente, são condutas que combinam com esse cenário que a gente está vivendo e a gente só quer superar isso, passar isso o mais rápido possível. É indignante, até
sobre como dói ver o que ele fez naquele dia, né? Saiu a notícia, ficou muito claro para todo mundo, todos os jornais comentando, era trend topic no Twitter, e no dia seguinte o cara acorda e vai para um palco e chama colegas da Caixa para estar lá, e as pessoas têm que... Ele ainda era o presidente, as pessoas são obrigadas a obedecerem, e foram assistir esse cara, né, de uma forma indigna mesmo, subir no palco, levar a esposa dele, expor, inclusive a esposa dele uma situação dessas, dizendo que ele é pautado pela ética, e os colegas tendo que estar ali e aplaudindo, porque ainda tem uma relação de hierarquia. Enquanto ele tivesse naquele cargo, teria o presidente da República não ter tomado a iniciativa de ter demitido, né, de forma firme. Não, ficou esperando, negociando, até ver como que eles iam fazer para sair da melhor maneira possível desse escândalo, né, afrontoso, e aí esperar a carta de demissão dele, cheia de justificativas, né, que óbvio que ninguém vai cair naquele papo dele, mas sim, foi muito ruim de ver, saber que mulheres, colegas nossas, que estão tão indignadas, mas muitas sofrendo assim de forma silenciosa, né? Muitas mulheres que não fizeram a denúncia, mas que passaram todo esse período na convivência, né, aviltadas, se sentindo coagidas, tendo ainda que ir nesse episódio patético que foi ele ainda subir no palco no dia em que ele foi, no final do dia, pedir a tal demissão, né? Então, foi realmente um episódio horroroso. A gente estava fazendo um ato ali também na frente da Caixa, nesse mesmo dia, então a gente conseguiu conversar com as nossas colegas que estão ali dentro do prédio da Matriz 1, onde é o andar que fica a presidência, e passar a nossa voz de solidariedade, de apoio, de acolhimento, e isso, pelo menos, foi algo que nos deixou, assim, acalhou um pouco essa situação, esse boche que foi ele subir nesse palco, porque a gente teve esse contato, né, de mostrar que nenhuma mulher está sozinha nesse banco, e que a gente tem muitas entidades representativas e órgãos, né, que vão estar, com certeza, se precavendo para que nada de ruim aconteça com essas mulheres que tiveram essa coragem e essa força de, através, né, da sua denúncia, derrubar um presidente de um banco tão grande, né, indicado pelo presidente da República. Raquel, nos áudios divulgados pelo portal Metrópole, e depois vem se sucedendo novas informações de denúncias, a gente, em respeito às vítimas, a gente não vai citar aquilo porque é muito ultrajante e é uma forma de violentar mais ainda essas mulheres que foram vítimas desse assédio do Pedro Guimarães, e aí, se confirmado, tem que ser... não tem outra explicação, é cadeia, porque é ultrajante, não dá como homem perceber, ouvir isso, a forma como lida com a mulher, como objeto, e fazer sentimento de posse, que faz o que quer, a hora que bem quer. E como você bem falou, a coragem dessas mulheres é algo que tem que ser aplaudido sempre. A minha pergunta: como é que os canais de denúncia para os trabalhadores da Caixa, você é representante dos trabalhadores da Caixa, da FENAI, podem ser fortalecidos ainda mais para que mulheres como essas que foram vítimas possam se encorajar mais ainda e não passar por esse tipo de constrangimento, de violência? Eu acho que esse episódio veio num momento onde a gente tem visto denúncias de assédio sexual aparecerem com muita força no mundo todo, né? A gente vê desde lá de Hollywood, vai passando por empresas privadas. Então, musical, aonde a gente tem uma denúncia, né, forte, vazada, nesse caso, com várias mulheres participando, a gente vê que hoje não tem como esconder debaixo do tapete, esses homens acharem uma forma de se organizar e a coisa não estourar, porque nós estamos vendo o mundo da internet, né? Então, eu acho que esse é um aspecto positivo, a gente ter esse momento onde a gente vê que uma denúncia dessas causa consequência, sim, é pro agressor, e que todo mundo se junta para preservar as vítimas. Então, isso com certeza deve dar força, né, para que outras mulheres denunciem e que futuros assédios sejam denunciados, que ninguém mais tenha medo de dizer, mas ele é muito superior a mim, ele tem um cargo muito mais importante, e a gente vai ficar quieto, sofrendo em silêncio. Eu acho que não dá mais isso em 2022. Nós estamos num momento onde as mulheres estão com muita força nesse sentido, conquistaram espaços que não vão voltar atrás, não vão permitir que volte atrás. Então, acho que esse episódio ele mostra que as mulheres estão preparadas para buscar seus direitos, e que em próximos episódios, não só na Caixa, né, assim, de ser uma pessoa hierarquicamente tão superior
anterior, né, por conta do cargo de presidente, indicado, mas mesmo assim as pessoas não vão ficar em silêncio, as mulheres vão denunciar. Então, isso é uma coisa que a gente vê com bons olhos. Já que aconteceu, que bom que a denúncia foi feita, que bom que a gente está conseguindo apurar, certeza buscar que sejam os culpados, né, após o julgamento, sejam punidos e presos e que a carreira deles seja prejudicada, mas como tolerar esse tipo de coisa? Não tolerado, mas hoje com certeza não vamos tolerar mais. E Raquel, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, qual que é a expectativa aí para a indicada Daniela Marques assumindo esse cargo de presidência? Hay que lembrar, claro, que o Pedro caiu por conta das denúncias de assédio sexual. As políticas que ele estava implementando para a Caixa, todo esse projeto que a gente vem enfrentando desde o início, quando ele foi indicado, né? Esse governo todo vem tentando desmontar as empresas públicas. Isso vai continuar enquanto esse governo estiver lá. Então, independente disso, claro que bom, o mínimo, agora a gente quer apuração, mobilização, mas com certeza vem a presidenta também, braço direito do Guedes, alguma coisa assim, e que pode vir também trazendo as políticas, né, de privatização, e eles têm algum tempo ainda para tentar fazer isso andar para frente. Então a gente vai receber, óbvio, né, e conversar com a presidenta e já mostrar o quanto, né, qualquer iniciativa que venha dentro da Caixa, esvaziamento do seu papel social, privatização das diversas formas que se tem, nós vamos continuar sendo contra, nós vamos mobilizar os colegas para ser contra, e a gente vai continuar atento, porque não é que mudou o projeto agora para dentro da Caixa porque o Pedro Guimarães saiu, né? Então, com certeza, a primeira coisa, preservar as vítimas, punir, e que bom que um tarado assediador foi afastado, mas agora a luta continua, digamos assim, para a gente barrar qualquer iniciativa de privatização da Caixa, que com certeza pode ser que continue andando com a mudança de presidente, né? Tá certo. Então, conversamos com Raquel Weber, que é diretora de Políticas Sociais da FENAI. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação. Obrigada pelo convite. Abraço. Abraço.